A paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui, né? Nesta manhã maravilhosa para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, com lições sempre muito ricas, né, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa correção, para a nossa educação em justiça, não é isso? É isso que diz a palavra de Deus, a Escritura. Toda a Escritura, ela é útil, né? Para a repreensão, para a educação, para a correção, para o ensino em justiça. Então nós estamos aqui, somos poucos, mas estamos aqui com muita vontade, com muita garra, para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Neste trimestre, irmãos, estamos estudando o quê, hein? O que estamos estudando nesse trimestre? O corpo de Cristo. Tá? Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Semana passada nós estudamos sobre o ministério da igreja, né? Nós vimos lá sobre os ministérios, né? Deus deu alguns para apóstolos, discípulos, e aí por aí vai, né? E hoje, nessa semana, hoje, 25 de fevereiro de 2024, lição de número 8, a disciplina na igreja. A disciplina na igreja. É um assunto sensível, né? Um assunto sensível, mas devemos sempre zelar pela fidelidade da palavra de Deus. É isso? Não é, vamos dizer assim, Jesus Cristo veio ao mundo, o seu evangelho, ele está mostrado, ele falou a respeito do seu evangelho, seus ensinos, não é isso? E devemos segui-lo. Não é a cabeça do fulano, nem a cabeça do ciclano. É o que diz as Escrituras Sagradas, o que Jesus Cristo falou, não é isso? O que as Sagradas Escrituras têm a respeito deste assunto, não é isso? A disciplina na igreja. O texto áureo já foi lido, a verdade prática. Quero ressaltar aqui a leitura bíblica em classe, né? Hebreus, no capítulo 12, versículo de 5 a 13. Quase tudo que nós precisamos aqui nesta lição está aqui nossa leitura bíblica em classe, né? Que é, vamos dizer assim, a referência bíblica para esta lição. Referência bíblica, leitura bíblica em classe, em classe, né? Por exemplo, aqui Hebreus 12, versículo 10, diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. É um dos exemplos que nós temos na busca pela nossa santidade. Meus irmãos, vou ler a introdução, a gente vai conversando, a gente vai explicitando o que tem a palavra de Deus para nós nesta manhã, não é isso? Nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Quem não tem a revista, por favor, só prestar atenção, né? Prestar atenção, acompanhar aí o que está sendo falado, né? Fique ligado, como diz, né? Fique ligado para que a gente possa, né, entender e sair daqui mais edificado, porque Deus tem algo para você, com certeza, aqui nessa manhã. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, né? Não passando de um mero grupo social. O resultado disso não são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, nosso assunto da disciplina cristã como processo formativo do caráter cristão
das modalidades corretiva, formativa, do caráter cristão nas modalidades corretivas e formativa. Meus irmãos, tanto a lição anterior como essa, né, ela no caso, ela reforça, né, a ideia de que a igreja, ela é um organismo, mas também uma organização. Nós falamos domingo passado sobre ministérios, diáconos, presbíteros, a organização, né, que Deus colocou, que Jesus colocou, que Deus colocou. Então, né, nessa lição está reforçando isso. Temos o organismo, não é isso? E temos a organização, né? E como organismo, né, para o seu bem-estar, para o caminhar saudável, é necessária a disciplina. É necessária a disciplina. É necessária a disciplina em toda a nossa vida. Por exemplo, a nossa disciplina do nosso corpo. Temos que cuidar, não é isso? Cuidar do que nós nos alimentamos, não é isso? É uma disciplina. A disciplina dos exercícios físicos que são necessários para fazermos, para cuidar do nosso corpo. Então, isso é disciplina. E uma igreja que tem disciplina, que tem membros disciplinados, não é isso? Membros que seguem as normas, as regras, os preceitos, que observam o que Jesus falou, essa igreja caminha saudável, não é? Caminha bem, não é isso? A disciplina, irmãos, ela, vamos dizer que ela tem um significado de instrução, informação, não é? De poder direcionar os seus membros, direcionar a igreja para o caminho que Jesus colocou para ela, né? Que ela vai ser tomada, né? Vai ser arrebatada. Então, é necessária a disciplina. Eu não posso chegar aqui e dizer, não, eu posso fazer minha autodisciplina. Isso aí é contrário à palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui, não, Jesus Cristo me entende e Ele me perdoa. Não, Jesus Cristo veio ao mundo, o que Ele disse lá em João 20, 23. Vamos lá ver? João 20, 23. Então, Jesus Cristo veio ao mundo e colocou a igreja, não é isso? Instituiu a igreja. Aqui diz assim, Jesus Cristo falando, irmão, presta bem atenção nesse item aqui, isso aqui é importantíssimo para o entendimento desta lição. Jesus Cristo falando, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Não é isso? E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então Jesus Cristo colocou a igreja para isso. Ele instituiu a igreja e colocou a igreja como, né, ministrar a vida espiritual dos seus membros. Então, eu não posso dizer assim, eu vou me auto-justificar. Não, a igreja, vamos dizer, eu cometi pecado, eu vou fazer minha auto-justificativa. Não é um autoconvencimento, porque isso aí não é disciplina, né? É um autoconvencimento, uma auto-justificativa. Certo? Mas a palavra de Deus diz, a igreja que está no mundo. A igreja que está no mundo. Então,
deve ser procurada a igreja. O líder da igreja repassa para a igreja. A gente vai falar mais adiante sobre isso, mas eu quero falar sobre isso, né? Que não é bíblico dizer uma autojustificativa, um autoconvencimento como uma disciplina. Não é, né? Então, a gente sabe que, eu falei assim, olha, a disciplina, ela busca corrigir caminhos, corrigir rotas, né? Algo que não está no caminho correto deve ir para outro caminho, né? A pessoa tem que ser convencida da sua rota, né, indevida, do seu caminhar por caminhos que não são os preceitos divinos. Então a disciplina serve para isso. Vamos falar, a gente pensa assim, a disciplina só pensamos na parte de correção, de punição. Não é, irmãos. É instrução, é exortação, é informação. Aquela linha não é para ser ultrapassada. Não foi assim que Jesus falou, que Deus falou lá no Éden, para Adão e Eva? Não comereis da fruta que está no meio. Então é a mesma coisa. Aquela linha não é para ser ultrapassada. É uma determinação. Por que nós vamos ultrapassar? Não é isso? Se nós vamos ultrapassar, há uma disciplina para isso, né? Mas a disciplina no motivo de quê? De restaurar. Estou falando já muito aqui com a lição, mas na frente vai falar sobre isso, né? Deus é amor, não é isso? Deus é santo, mas nós não podemos confundir que sermos complacentes. Eu me lembro quando eu tive aqui conosco o pastor Jonas, né? Eu lembro que o pastor Jonas ele falava assim, olha, quando eu tiver crente só vai que eu penso que ele deixar de pregar a palavra de Deus como ela é o que você não caiu. E agora, falando sobre o pastor, sempre que se refere ao seguinte, que não é na base da pancada, da cacete, é na palavra. Ou seja, é a disciplina. Você aplicando a palavra, você está aplicando a disciplina. Se a pessoa tiver que ouvir a palavra, estiver ligado às instruções da verdade. Então, essa disciplina aqui é justamente isso aí que antigamente ele está só disciplina assim para eu já alcancei. E eu que ceia, que era pessoas que eram excluídas, que eram tinha que vir na Suspensa, né? Tinha que vir na frente aqui e confessar o seu pecado bem todinho. Mas depois o pastor levar para ir no plenário para saber se os irmãos perdoavam. Se a igreja perdoasse, ele estava apto para cear, senão era desse jeito para ela. Hoje é a palavra. Se a palavra não moldar a pessoa, não ensinar. Aqui. Obrigado. E tem eu ia falar, mas aí, para não adiantar o que vai ser tratado, eu vou logo lendo aqui o item 1. Deus é santo, a necessidade da disciplina bíblica. É necessária a disciplina bíblica. É necessário. Pode ter certeza que é necessário, tá? Deus é santo. Aí o 2 está dizendo a igreja é santa. E o 3, quando a igreja não disciplina. São esses 3 itens aí. Só isso aí poderia ser mais 2 horas aqui. Vamos seguindo, né? Vamos lá, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, Deus é santo e como tal deve ser reconhecido.
Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida, né? O que temos? Temos uma relação, um Deus santo, né? E os seus filhos, né? Os homens, as pessoas pecadoras. Então, por isso que há, como está dizendo aqui, a necessidade da disciplina. É isso? Em poder determinar quais os passos que o Filho de Deus vai ter. Somos cristãos, não é isso? Mais na frente vai dizer, devemos honrar a Cristo na nossa postura, no nosso comportamento, no nosso falar, não é isso? Devemos honrar a Cristo. Devemos o quê? Ser pequenos cristos. O nosso alvo, que devemos seguir, que devemos nos representar, assim, olhar para Ele e dizer, devemos ser igual a Ele, buscar essa santidade, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, por isso que o tema é necessária a disciplina bíblica, porque somos pecadores. E por sermos pecadores, deve ter o quê? Um muro de contenção. Deve ter o quê? Uma faixa até onde nós devemos ir, né? Devemos seguir o que Ele falou. Não é isso? Então, são pontos que a gente tem que estar observando. Não é isso? Para estar nele, tem que observar o que Ele falou. Não é isso? Devemos observar o que Ele disse para sermos santos. Eu entendo que quando se fala em disciplina, fala muito lembra de punição, de dores, né? De incômodo. Incômodo falar um pouco sobre esse assunto. Gera certo incômodo mesmo, né? Mas eu quero dizer que isso é para o nosso bem. Para o nosso bem. Como foi falado na primeira frase aqui. Primeira frase aqui. A santidade é um dos atributos de Deus. E Ele também, além dos atributos de ser santo, Ele é o quê? Amor. Ele é amor. Então, quando Ele pune, quando Ele então disciplina, quando Ele coloca as normas, as regras, é para o nosso bem, porque Ele nos ama, né? Como foi falado na leitura bíblica em classe. Por sermos filhos que Ele nos disciplina. Se Ele não nos disciplinar, nós não somos filhos. Somos bastardos. Não é isso? Não é? Então, a quem Ele ama, né? Jesus Cristo também falou para lá na igreja de Laodiceia também, né? Jesus falou assim para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quem eu amo, né? Jesus Cristo na carta para Laodiceia. Então, irmãos, nós aqui como pais também, nós amamos tanto os nossos filhos, nossos netos, né? E algumas vezes nós devemos repreender. Isso faz parte do nosso dia a dia. Não é isso? A partir do momento que nós, vamos dizer assim, temos consciência, a igreja tem consciência que aquele irmão, que aquela irmã está em pecado, se não fizer nada, se não tiver nada, ela está perdendo a sua identidade, como está sendo dito aqui. Perde a sua identidade. Não é? Vamos ler aqui ainda, na igreja de Corinto, capítulo 5, que Paulo repreendeu aquela igreja porque tinha um membro que
estava se deitando com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. E ninguém fazia nada, todo mundo sabia e ninguém fazia nada. Aí foi repreendido por Paulo, aquela liderança. Depois disso, olha, tem que ser excluído, porque vocês não podem ficar desse jeito. Não é isso? Tem momentos que são necessários, mas com o objetivo de quê? De deixar, de confessar, de deixar a prática e voltar para Cristo. Porque o mais importante, irmãos, é aquela alma para ser salva. Ela não deve ser perdida. Deve ser feito com habilidade, não é isso? Mas debaixo da palavra de Deus. Debaixo da palavra de Deus. Não é isso, irmão? Então a gente tem que observar isso aí. Os preceitos, né? Os preceitos divinos. A igreja é santa. Da mesma forma aqui, né? Deus é santo, a igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos porque eu sou santo. Ao formar o seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado, né? Somos santos, mas não perfeitos, né? Em Efésios 4:12, a obra para o nosso aprimoramento dos santos, né? Separado aqui é separado do pecado, não é isso? Então, devemos o quê? Buscar essa santidade, não é isso? Buscar a santidade, né? A partir do momento quando nós aceitamos a Cristo, a nossa salvação, quer dizer, é uma regeneração, ela é instantânea. Aceitou a Cristo, salvo, não é isso? E a partir daí, nós vamos indo no processo de santificação, certo? Processo de santificação. E nem aquele vaso de barro, né? Quando a gente usa para beber água, vaso de barro novo, a água vai passando, não é isso? Ainda tem o gosto de barro no início, não é? Barro, aquele gosto de barro no vaso. Depois vai passando água, vai passando a palavra, depois está um gosto limpo, um gosto puro, não é isso? Límpido, uma água limpa. Então, da mesma forma, é o processo de santificação. Nós somos santos, a igreja é santa, né? Nós não somos perfeitos. Nós estamos sujeitos, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, estamos sujeitos a falhas, né? Sujeitos a falhas, sujeitos a erros, não é isso? Nós estamos sujeitos a isso. Devemos tomar cuidado para que não caiamos. Tomar cuidado para que não caiamos. Quantas vezes, eu mesmo, vamos dizer assim, que não tem tantos anos assim, né? O pastor Cláudio falou aí, né? Eu mesmo já vi o que o pastor Cláudio falou aí, né? Já vi. Não assim tão, mas eu já vi aquele momento, né? De poder a pessoa chegar e falar, a igreja me perdoa pelo meu pecado, né? Eu já vi isso aí, não é isso? Hoje em dia, assim, o que a gente observa? Ninguém quer confessar pecado, ninguém quer ser exposto, ninguém quer ser, eu sou tímido tanto que tenho vergonha na hora de pecar. Mas assim, há algumas pessoas realmente fazer filho eu cheguei num campo, o sapo só fazia filho, para vir conversar. Aí eu cheguei pelo meio, aí o segundo mês eu disse o seguinte:
O culto de ensino é para corrigir. O culto de oração é de ensino. Agora, você não vê que o culto de ensino e na Síria, que é para ir para essa filha para confessar, não é que é católico. Você pegou para a igreja, vou pegar para a igreja, você vai se. Se você for pecado involuntário, bota o dinheiro agora por dia. Mas a semana de ensino é para corrigir. Aí o povo entendeu que a autodisciplina, ela não é só na véspera da ceia, não. Ela tem que ser durante a nossa ceia e outra. Porque senão, e antes desse período vai mudar a ceia. É que nem assim, no culto de ensino vai passando a palavra, que é aquela água que eu falei do vaso de barro, né? A pessoa aceita Jesus, a pessoa conhece, ele começa a conhecer, vai passando aquela água, aquele ensino, aquela palavra, vai purificando, vai ficando a água límpida, não é isso? Nessa situação, eu vi um casal de e queria levar lá para o pastor. Vocês se entendem, vocês dois. Vocês dois que tem que pegar ali. Tem que ter nada a ver com o governo, vocês dois. Aí, eu não ver com Muito bem. Eu fui professor para psicologia referente à água, né? Nosso paciente está aí. E ele puxa o café do pecado. Porque o café se botou na água. Imediatamente a água a vida de Deus precisa ser transformada. Aí ele pegou a jarra e colocou não ela joga água por cima, porque a palavra que convence, né? Jesus, o Espírito Santo convence pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai passando, ela vai confrontando, porque tem que haver o confronto, né? Tem que haver o confronto para que a pessoa, né, possa se arrepender e possa seguir um novo caminho. Ele errou o alvo, pecou, mas ali ele pode ser resgatado, né, daquele lamaçal de pecado. De oração, se eu pudesse em volta de Deus, não dava para orar, não. Eu cheguei numa igreja lá na meu pai era diácono nesse tempo, na minha cidade, ele chegou no Goianese, olha, vai à igreja lá no Goianese, e chegou lá, eu estou com esse dia, rapaz, é batizado, não. Como era assim, não é batizado, para pegar uma lá lá. Então nós sabemos assim, a igreja, a disciplina ela é imprescindível, né, para o organismo, para a igreja, ela é imprescindível, deve haver disciplina, né? Como foi falado aqui, foi purificando, vai passando a palavra, vai purificando, vai os seus membros, né? A palavra de Deus diz assim também, né, que a vereda do justo é como a aurora, né, que vai se brilhando cada vez mais e mais, até chegar ao dia perfeito, até chegar ao amanhecer, né? É isso? É a mesma coisa. Essa é a vereda do justo, né? Como a aurora que vai nascendo, vai clareando até o momento que clareia tudo. É assim que funciona. Está lá em Provérbios, alguma coisa lá. Provérbios fala sobre isso, essa vereda do justo.
claro que tem casos que o cara quer usar de engano dentro da igreja, uma vida toda atrapalhada. E aí ele quer que manter aquilo ali. Aqui é onde entra a disciplina, que é onde tem que corrigir isso aqui. Porque a palavra vai contra. Não vai. A Bíblia diz que o livro não permanece no negativo. A palavra vai confortar. E quando o confronto, o caminho estiver capturado, ele vai procurar retratar a vida dele. Eu já chego a ter pessoas que já te contaram que a professora de governo do nós tivemos isso aqui, o governo da pessoa, porque a palavra conforta. A palavra conforta errada. E os pastores passou a mão na minha cabeça e eu quero passar para você. Eu não preencho o termo aí da sua opção. E tem isso outro, velho. Tem muito cuidado. Porque quando acontece, porque comigo o método, está no mesmo final da lição. É porque a pessoa sai do método, e já quer aplicar outro método. A ideia é errada. Quando você aplica o método depois, na correção, a pessoa vai corrigir. Agora, se ele não aceita a correção, aí vai não é que é o que a gente ouve das nossas igrejas irmãs, né? Alguns falam igreja co-irmã e igrejas irmãs, né? É que ninguém quer aceitar mais disciplina, não é isso? Por isso a palavra de Deus não vai ser cumprida. Vai sim, a palavra de Deus é para ser cumprida. Os novos tempos, temos novos tempos, mudaram as coisas. Meus irmãos, Deus tem ali as suas alternativas. O pastor acabou de dizer aí, assina um termo aqui, né? São alternativas de poder se assegurar a igreja de Cristo. Eu já vi, particularmente lá em Tucuruí, né? A irmã que era tinha um cargo na igreja, engravidou ali, né, tal, solteira. Aí disse, olha, se o pastor me disciplinar, eu vou processar a igreja. Né? Olha só a situação de hoje em dia como está, não é verdade? Né? Então a gente tem que... por isso a palavra de Deus não vai ser cumprida. Deus tem o seu escape, tem as suas alternativas de poder fazer. Não é verdade? Com habilidade, com sabedoria do nosso líder, sabedoria da nossa liderança, né? Para poder executar ali o que for preciso. Tem casos e casos, varia, meus irmãos, né? Como foi dito aqui, tem casos que são necessários, que a pessoa vai se confrontando ali, né? Tem casos que são necessários mesmo seguir, né? A disciplina, seguir a disciplina, né? Quando a igreja não disciplina, vamos ler, né? Se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, da mesma forma o cristão como membro desse corpo o deve ser também. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta da disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente, mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana, né? Torna-se mundana. Então é que ela perde a sua identidade, né? Vira uma zorra, vira uma bagunça. Quando as pessoas pecam e não é tomada alguma providência, né? Então a gente entende que uma igreja que zela pela palavra, zela pelo culto de ensino, zela, né, nos cultos, né, pela fidedignidade das pregações da palavra de Deus. Isso aí evita muita coisa, né? Isso aí previne muita coisa. Vai ocorrer? Vai, mas vai ser um caso aqui, um caso acolá. É diferente do que foi dito aqui. A igreja que está com os olhos, passa a mão na cabeça de todo mundo. Meus irmãos,
não é mais uma igreja, isso aí é uma associação, como foi dito no início, um grupo. É um grupo, não é verdade? Então, devemos entender que a igreja tem esta função. Ela é a agência de Deus na terra. Não é isso? A agência de Deus. Como foi dito aqui, Jesus Cristo disse que o que vós perdoardes serão perdoados, o que não perdoardes serão retidos. Quem faz isso? É a igreja. Não é o pastor que disciplina, é a igreja que disciplina. Não é isso? É a igreja que disciplina. Então, deve haver esse olhar, né? Deve haver esse olhar para que nós não sejamos complacentes. Deus é santo, Deus é amor, mas não deve haver complacência com o pecado. Porque o pecado, ele o quê? Ele corrói, ele vai minando, ele corrói, né? E leva para a morte. Não é isso? O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus, ela é tão bela, tão precisa, tão fidedigna, né, com o que ocorre no nosso dia a dia, tão aplicável, e nós devemos zelar por ela. Zelar o que diz a palavra de Deus, né? Aí é o que cabe também, que eu falei ainda há pouco. Eu vou me justificar, eu vou me autodisciplinar, que não existe isso. Eu vou me auto-justificar, que eu vou ficar 3 meses sem ceiar, vou ficar 3 meses sem pregar, 3 meses sem cantar. Não é isso? A pessoa se autodisciplina, mas é Deus que determina, não é a própria pessoa, né? Deus não está intervindo aí, né? A igreja não está intervindo, como foi dito, que a igreja é a agência de Deus na terra. Nós não podemos fazer isso. Isso não é disciplina. Isso não é disciplina. Fazer uma eu não vou cantar por 3 meses. Meus irmãos, 3 meses não quer dizer isso aí. Pode até ser menos, mas pode ser mais, de acordo com o prejuízo que é feito. Exato. Não é? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí, né? Deus é santo, né? Então aqui eu anotei aqui, ó. Não devemos perder nossa identidade, né? Nossa comunhão, né? Nós não devemos perder a direção, né? Nós não devemos perder a nossa comunhão, a nossa direção, a direção de Deus, deixando de ser santa, né? A igreja é santa, né? Lavada e remida. Então isso que é a nossa identidade. A partir do momento que uma igreja não disciplina, ela perde isso aí. Concordam? Concordam? Ela perde. Ela deixa de ser igreja santa, lavada e remida. Deixa. Porque ela não coloca limites, né? Não observa os seus membros, não atenta aos seus membros. Todos nós estamos sujeitos, irmãos. Todos nós. Todos nós. Mas muito cuidado para que não caiamos, né? O propósito. Com que propósito, né? Qual é o propósito da disciplina? Restaurar, né? Trazer para junto. O amor, o propósito de amar, porque ama aquela pessoa, né? Como nós disciplinamos um filho, não é porque nós amamos o filho. Esse é o propósito. Vamos ler aqui. Manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Olha aí, ó. Quando o pecado não é tratado, né? O nome de Deus é blasfemado.
entre os gentios, por causa de vós, né, que diz em Romanos 2:3-24. Se não for corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino, né? Isso aqui é duro para a gente. É duro, mas é o que é a palavra de Deus, né? Nesse mundo. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso ocorra um julgamento divino. 1 Coríntios 11:27. Então, exato. Que falamos na ceia, né? Por que muitos doentes diz que dormem? É um pouco daquela autojustificativa ali também, né? A pessoa se autojustifica. Onde é que está Deus ali para poder analisar a causa? A igreja que é legalmente estabelecida na terra. Não é isso? Né? Há muitos que dormem, por isso há muitos doentes. Meus irmãos, há um revés aí, né? Da prática que vai ter consequências, né? Que vai haver consequências. Então, estamos falando nesse subtítulo o quê? Manter a honra de Cristo. Vai um pouco do que eu falei ainda há pouco. Agora que era para ter falado, ó. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Pequenos cristos. Devemos o quê? Zelar pela palavra, né? O nosso comportamento, o que falamos, a nossa postura, isso deve representar dignamente a Cristo, não é? Dignamente a Cristo. Não aqui, mas lá fora principalmente, não é? Naquele momento que você está sozinho, naquele momento que você está longe, não é isso? E nesse momento que você honra a Cristo, não é? Que você honra a Cristo. Porque aqui está dizendo assim, manter a honra de Cristo. Então, nós representamos a Cristo. Nós devemos zelar para quê? Não ridicularizar o nome de Cristo. Cristo é Deus é lá, mas a implicação é para a nossa vida, para a nossa salvação. Deus é Deus, se fazer ou se não fizer. Mas e nós? E nós? É a nossa salvação. Não é? Vamos ridicularizar o nome de Cristo? Vocês acham isso uma coisa banal? Não, uma coisa importantíssima. Não é isso? Então, manter a honra de Cristo. O que aconteceu lá que foi censurado, né? Lá em Corinto? Como eu falei, né? Um membro estava fazendo relações incestuosas e ninguém fazia nada, ninguém chamava atenção, passava a mão na cabeça. É isso que é um exemplo prático, um exemplo típico para a nossa vida hoje. O que estava acontecendo lá é que saiu de dentro da igreja que já estavam os gentios, já estavam fomentando. Exato. O problema da igreja, ela acontece isso. Aí onde entra essa disciplina, o afastamento do movimento, onde sai. Não tem conta na igreja, está sabendo o que está acontecendo com ele? Isso aí aconteceu e ninguém fez nada. Continua do mesmo jeito. Por isso, a palavra do Paulo foi
Nós sabemos que um pouco de fermento, né? Um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Não é isso? Vamos dizer, nesse caso aí. Está comprometendo toda a igreja. Um erro de um membro está comprometendo toda a igreja. Como o pastor falou, todo mundo já estava comentando. Não é isso? Todo mundo estava comentando. Quer dizer, levedou toda a massa, não é? Para que aqui em 1 Coríntios capítulo 5 é que fala a respeito desse caso aqui, né? Deixa eu achar aqui. Estais ensoberbecidos, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Estava cobrando. Eles não se entristeciam, né? Falavam, era comum, né? Todo mundo sabendo um erro, uma prática dessa pecaminosa, né? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que tal ato praticou, né? Ele fala assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Nós entendemos aqui, olha, um ponto importante aqui, ó. Presta atenção. Paulo falou que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição. Mas aqui, eu falei assim, Deus é santo, Deus é amor. Falei aqui que a disciplina é para poder trazer de volta, para poder resgatar aquela pessoa que está no lamaçal de pecado, não é isso? O objetivo é esse, é instruir, informar, né? Trazer de volta. Aí como é que Paulo fala que entregar a Satanás? Mas ele está dizendo mais à frente aqui, ó, para que essa repreensão, né, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, né, para que, apesar de ele ser disciplinado da forma pior possível, vamos dizer assim, o objetivo é resgatar aquela alma, trazer de volta aquela alma pura, remida, arrependida. Deus é amor, mas amor não é Deus. É que hoje a sociedade não quer reverter esses valores. Porque ele é justiça. Por isso que tem as igrejas inclusivas aí, né? Justamente isso aí, que é cristianizar o pecado. Não, Deus entende. Deus, Ele te entende. Passa a mão na cabeça, né? E não é. Nós estamos entendendo aqui que a igreja tem que agir, não é verdade? Né? Tem que agir. E não é secretamente, né? Deve haver uma representação da igreja para poder tomar as atitudes. O que significa esse entregar a Satanás? As pessoas poderiam pensar assim: vamos excluir, né? A partir do momento que a pessoa não está mais, vamos dizer, no hall de membros, ele está entregue a Satanás. Ele não é mais crente, vamos dizer assim, não dá mais a paz do Senhor, né? Ele é um gentil, né? Vamos dizer assim, um gentil, aplicando na época aqui, né? Ele está fora da igreja. Mas, como eu falei, o objetivo aqui é que a gente resgate aquela alma. Busca aquela alma. Poesia, né? Quando a pessoa escreve, eu podia ser necessidade de que situação? A cerveja, você estava no negócio dele, você já viu naquela pessoa antes, como é que ele se salva? Porque a igreja vai fazer isso.
Aí eu quero dizer o seguinte, até que Deus termine de passar por eternidade. Para que na enfermidade venha marca, para que quando a pessoa está na prova, a cobrança, vem uma quebrantamento do coração, aí vem o arrependimento. Muito bem. Aqui em Gálatas 6:1 fala assim, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Não é isso? Né? Aí tem as formas mais para frente, aí, a repreensão particular, repreensão coletiva, repreensão pública e a exclusão. Mais na frente a gente vai ver sobre isso aqui, tá? Na parte final aqui. Então, irmão, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isto porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem o poder de afastar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, né? Meus irmãos, na prática aqui, não devemos chegar, irmão, cuidado com isso, não faça isso. Isso ajuda, irmãos, sabiam? Né? Chamaram a atenção numa boa ali, irmão, olha, faça isso, cuidado com isso. Isso ajuda, para que a pessoa observe. Vamos dizer que talvez mais da metade dos fatos possam ser mudados você falando para a pessoa. Você chegando para ela e repreendendo, particularmente ali, né? Isso evita muita coisa. Na prática aqui no nosso dia a dia. Claro que a pessoa que já está gostando do pecado, está escravizado pelo que está acorrentado, né? É diferente. Mas muitos e muitos, basta uma conversa, não é isso? Para poder se ajeitar, poder atentar, poder olhar para o caminho diferente, né? O caminho correto, né? E outra coisa, nós devemos cuidar, porque se o fulano faz, por que eu não posso fazer? Entenderam? O irmão faz ali, por que eu não faço? Isso chega na nossa mente como diz, um rastilho de pólvora, né? Contaminando muitas pessoas, irmãos. Muitos de nós. Isso é normal, isso é comum. Eu já vi algumas histórias, né? Eu já vi várias histórias. O próprio pastor ali fazer, o irmão faz também. O outro ali também tinha umas tendências sexuais diferentes. E por aí vai, irmão. Pensa que isso aí é coisa rara? Não, não é rara, não. Não é raro isso. É comum. Então, a gente devemos nos cuidar para que não caiamos. Porque, se fulano faz, eu vou fazer também. Não custa nada, né? Não custa nada. Isso. Justamente o que está falando, frear o comportamento pecaminoso, né? Que é esse que a gente está vendo aqui. Exatamente. Exatamente, muito bem colocado, né? Nós temos uma linha a não ser ultrapassada, senão como o pastor Cláudio falou ali,
A pessoa que chega, lê a palavra, por exemplo, ele lê aquela palavra, olha, não, antes de ofertar, vai ali se reconciliar com o irmão. O pessoal faz isso, porque ele está vendo a palavra. A mesma coisa, chega lá e pede perdão, pede perdão, né? Para que então a pessoa segue o que a palavra está sendo dita, não é isso? 4 minutos já? Tem pelo menos 8 minutos. Tem 8 minutos. Vamos lá. Não tolerar a prática do pecado, né? Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estava adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Imagine aqui, né? Apocalipse 2:20. Né? Que situação, né, irmãos? Né? A gente tem que entender assim, aquele que é nascido de novo, nascido, né, em Cristo, ele não vive na prática do pecado. É isso? Muitas vezes, irmãos, nós vamos no médico, o médico passa ali um remédio, né? Não é isso? Faz a sua análise e passa um remédio de acordo com a nossa enfermidade, não é? E muitas vezes esse remédio que é amargo, né? Vai tomar uma bezetacil, vai tomar uma Fernegan, né? Fernegan dói demais. O remédio é amargo, acontece isso, é a mesma coisa. Nós não podemos perder nossa identidade. Temos que agir. Né, irmãos? É isso, irmão? Vamos seguindo aqui. A disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de filhos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há a quem o pai não corrija, né? Hebreus 12:7 da palavra da leitura bíblica em classe. Todos os crentes de alguma forma tiveram necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo, né? E não de filho. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento, né? Um comportamento comum. Comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à reconciliação, né? Irmãos, a prescrição, falamos em médico, né, remédio, a prescrição ela é divina, é do Pai, mas a ministração do remédio, a ministração é da igreja. A prescrição é do Pai, mas a ministração é da igreja. Então, nós podemos fazer algo da nossa cabeça? Não. Nós temos uma baliza, que é a palavra de Deus. Nós não podemos ultrapassar, fazer além dela, nem menos do que ela pede. Certo? É a palavra de Deus. Então nós devemos ser participantes da disciplina, né? A disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão. A disciplina como modo de restauração, irmãos, como o nosso tempo está curto aqui, sabemos que ninguém quer confessar pecado hoje em dia,
né? Mas devemos o quê? Restaurar as redes, né? Nós, como pessoas, devemos refletir aonde a nossa rede está rasgada para ser consertada, né? Eu anotei aqui, né? Consertar as redes, né? Passar pela disciplina para que nos consertemos, né? E como modo de exclusão, irmãos, né? Esse modo de exclusão é um modo já depois de tantas tentativas, né? Repreensão particular, pública, né? Como forma de resgatar aquela pessoa. Devemos entender que muitas vezes nós achamos que o Velho Testamento ele é mais rígido. Não. Jesus Cristo veio para confirmar o Velho Testamento e aplicar as suas leis. Amém, irmãos?